Oi, pessoal, eu sou a artesã Karina Strider e hoje estou aqui para ensinar a vocês essa linda flâmula feita na técnica, toda em pontos baixos, né? Na técnica do fio conduzido, tá? Ela é bem fácil de fazer. Essa técnica aqui do fio conduzido, eu nunca tinha feito nenhum trabalho com ela. Esse é um dos primeiros, assim, oficialmente falando, é o primeiro que eu vou ensinar com essa técnica, tá? E aqui eu utilizei o seguinte, tipo, normalmente você utiliza o fio conduzido, conduzindo ele por toda a carreira. Você conduz ele sempre junto por toda a volta. Aqui eu testei fazer ele um pouquinho diferente e eu particularmente gostei do resultado. Então, assim, a gente conduz, por exemplo, aqui no fio marrom, a gente não conduz ele até o final do fio cru aqui, do fio areia, né, do barroco multicolor. Eu deixo ele solto aqui, e daí eu vou e volto, e daí daqui eu sigo adiante, tá? Mas isso vocês vão ver com mais facilidade durante a aula, tá? Então, é uma técnica um pouquinho diferente do que usualmente é utilizado. Ela funciona bem para esse tipo de peça, tá? Para esse tipo de trabalho, para esse gráfico, ela funcionou muito bem. E aí eu fiz aqui algumas flores, que como vocês sabem, o cacto, quando ele floresce, quando ele já é adulto, ele floresce e ele tem muitas flores, muitas. Então aqui eu quis colocar algumas, né? Achei que ficou bem bonitinho, diferente, enfim. Aí é critério de vocês, quiserem colocar 5 flores, 6, 7, enfim, vocês podem enfeitar ele da forma como vocês acharem melhor, tá bom? Agora, antes da gente ir para a aula, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever. A sua inscrição ajuda muito a gente a prosperar aqui no canal, para o canal crescer, para a gente poder postar mais vídeos diferentes para vocês, tá bom? Não esquece de deixar um like nesse vídeo, deixar um comentário. Quiser dar alguma sugestão também, elas sempre são bem-vindas, tá bom? Vamos para a aula então? Para fazer o nosso cactus, eu fiz aqui um molde impresso para a gente seguir e ter ele como base para a gente seguir ele, tá bom? Então, para vocês poderem ter um acesso a uma imagem bem certinho, eu vou deixar uma foto dele agora e vocês se preparem aí para tirar um print dessa foto, dessa imagem, tá bom? Para vocês poderem seguir o gráfico certinho sem ter erro. Lembrando que todos os materiais que a gente está utilizando nessa aula estão descritos lá no comecinho do vídeo, tá bom? Então, vamos começar agora aqui com um anelzinho e vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Aí, eu volto aqui na primeira correntinha, pegando aqui por baixo, ó, e entro com um ponto baixo. E no próximo não, desculpa, e mais um ponto baixo no mesmo lugar. Então, eu fiz 2 pontos baixos. Agora, eu dou uma esticadinha aqui no fio, viro ele, e dentro desse primeiro ponto aqui, eu entro com 2 pontos baixos. 2 pontos baixos. No próximo, eu faço um ponto baixo. E aqui no canto, nessa uma correntinha que eu fiz para subir, eu entro com mais 2 pontos baixos. Então, 2. Eu só faço essa correntinha para subir na primeira carreira. Nas próximas, a gente não vai subir com correntinha, tá? Então, dou uma esticadinha, viro a minha peça e venho aqui no primeiro ponto baixo e faço 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aí, eu vou fazer um ponto baixo, mais um no próximo, então, 2, 3 pontos baixos. E no último aqui, eu faço novamente 2 pontos baixos no mesmo lugar. Dou uma esticadinha, viro a peça, venho aqui no primeiro ponto e faço 2 pontos baixos. Eu vou fazer, ó, 2, 3, 4 e 5.
Na carreira anterior, nós fizemos 3 pontos baixos entre um e outro. Então, agora, 5. E no último, mais 2 pontos baixos no mesmo lugar. Dou uma esticadinha de novo e viro. Aí, eu faço 1, 2 no primeiro pontinho lá. Aí, eu sigo aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E novamente no último aqui, 2 no mesmo lugar. 1, 2. Vamos agora para a sexta carreira. Dou uma esticadinha aqui, entro com 2 pontos baixos no primeiro ponto. E aqui nós fazemos daí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E daí, no último, novamente, 2 pontos baixos no mesmo lugar, tá? Assim ele vai ficando aqui, ó. Vai esticando aqui na lateral para ele ficar retinho, ó. E assim a gente vai repetindo todas as carreiras até eu ter 12 carreiras. A partir da 13ª carreira, a gente vai começar a fazer a parte com o fio marrom, já que é a parte do vasinho. Então, aqui, eu vou seguir nessa mesma lógica de aumentos até a 12ª carreira. Eu vou fazer aqui e já volto pra gente dar sequência. Então, aqui eu fiz as minhas 12 carreiras. E agora, aqui eu já coloquei os marcadores para saber onde a gente vai trabalhar com o fio marrom. Então, aqui, ó, vamos olhar no gráfico, ó. Eu separei aqui no gráfico, ó, de 10 em 10. Aqui eu tenho 10 pontos, aqui no meio também 10 pontos e aqui mais 10 pontos, tá? Então, esse gráfico aqui todo, ele ficou 30 pontos assim na lateral, tá? O que não quer dizer que você tenha que ter 30 pontos depois aqui na sua flâmula, tá? Esse gráfico aqui é só pra gente seguir. Como que você vai posicionar ele? Primeiro aqui, ó, eu marquei aqui no meio, ó, a parte central da minha peça, que eu sei que daqui pra cá eu tenho 10 pontos e daqui pra cá, 10 não, daqui pra cá eu tenho 5 pontos e daqui pra cá eu tenho mais 5 pontos, totalizando 10 pontos nessa base aqui com o fio marrom. Então, aqui eu já marquei na minha peça também, ó, eu marquei a parte central dela, ó, e daí eu contei 5 pontos pra cá e coloquei o marcador, e 5 pontos pra cá e coloquei o marcador, ó. Então, entre um marcador e outro, ó, contando com o marcador, eu tenho que ter 10 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, tá? Do primeiro, contando os pontinhos aonde estão os dois marcadores, tá? Então, vamos lá agora. Seguindo aqui, cheguei aqui no final, dou esticadinha normal, entro com 1, 2 pontos baixos. E aí, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada pontinho da base. E aí, eu chego no ponto anterior ao ponto onde tá o marcador. Então, aqui, ó, tô no ponto. Puxo aqui, pesco o fio e deixo as duas alcinhas aqui na agulha, que agora a gente vai entrar com o fio marrom. Vamos pegar aqui o nosso fio marrom e agora a gente vai começar a trabalhar com ele. Então, eu seguro aqui e eu vou fechar já com o fio marrom. Aí, eu ajusto aqui atrás o fio, ó, e o natural aqui. Vou tirar esse marcador, porque a partir dele agora eu vou começar a trabalhar com o fio marrom. Então, eu tô com o fio marrom na linha. Então, eu vou pegar aqui ele, ajusto aqui o outro atrás. E já venho pro próximo ponto aqui e entro com um ponto baixo agora com o fio marrom, tá? Cuidando para fazer o ajuste para ele ficar bem simétrico. Olha como que fica aqui atrás, ó. Esse fiozinho marrom aqui, ó,
eu já vou esconder ele junto nessa carreira. E o fio cru, eu vou seguir com ele também conduzindo agora nesse pedaço. Então, eu vou fazer 10 pontos baixos agora com o fio marrom. Então, aqui eu tenho 1. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, eu cheguei no segundo marcador, vou tirar ele aqui e vou fazer o 10º ponto. Aí, esse pedacinho de marrom que sobrou aqui, eu vou descartar ele depois, eu vou cortar ele fora, tá? Aqui eu fechei o 10º ponto, mas assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Mas eu vou abrir ele aqui, que eu vou deixar o fio marrom agora aqui na reserva. E vou pegar novamente o fio cru. E fecho esse ponto com o fio cru. Aí, ajusto aqui. O fio marrom eu deixo quietinho ali agora. E sigo trabalhando com o fio cru até chegar no outro canto. Ó. Esse pedacinho aqui eu vou deixar que depois eu vou cortar fora. O fio marrom eu deixo ele quieto aqui. E vou seguir trabalhando até lá no cantinho. E mais 2 pontos baixos aqui no cantinho. Dou uma esticadinha no fio e eu vou voltar agora. Aí, chegando aqui, ó, nesse primeiro ponto, nesse último ponto baixo, aí eu pesco o fio aqui embaixo, mas aí eu vou voltar a pegar o fio marrom e fecho esse último ponto baixo já com o fio marrom, porque agora, novamente, eu vou trabalhar da mesma forma, em 10 pontos novamente com o fio marrom, e escondendo o natural aqui, conduzindo ele junto aqui. Vamos lá, mais 10 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o 10, eu já venho e fecho ele com o natural, com o cru, né? E deixo o fio marrom quietinho aqui atrás. E aí, eu sigo trabalhando com o fio cru até do outro lado de novo, tá? Então, aqui, ó, pelo gráfico, olha como que ele fica. Pelo gráfico aqui, ó, nós vamos trabalhar 3 carreiras dessa forma, tá? São 3 carreiras com marrom 10 pontos um em cima do outro. Então, eu vou fazer mais a próxima carreira com os 10 pontos e já volto na carreira seguinte, onde a gente tem esse aumento de 1 ponto pra cá, pra mostrar pra vocês como que a gente faz a troca de fio pra fazer esse aumento pra cá, tá bom? Então, aqui, fiz as 3 carreiras com fio marrom, 10 pontos, sempre em cima de 10 pontos, e agora eu vou para a 4ª carreira aqui com o fio marrom, onde a gente aumenta um pontinho para cá. Então, eu fiz aqui com o fio cru até chegar 2 pontinhos antes do marrom, porque, ó, o penúltimo aqui, eu pesco e eu já fecho com o marrom. Tá? Terminei aqui, ó, e reparem aqui, ó, ficou esse fiozinho aqui, ó, tá? Esse fiozinho que ficou aqui, que é do ponto onde tava o marrom até onde eu pesquei ele, agora eu vou esconder por baixo do primeiro ponto que eu vou fazer aqui, ó. Reparem que a carreira anterior aqui, ó, é com o fio cru, e agora eu vou fazer com o fio marrom em cima, que é esse um pontinho a mais. Então, aqui, fiz um ponto baixo. E aí, eu sigo preenchendo com pontos baixos, lembrando de conduzir o fio cru junto com os pontos que a gente tá trabalhando aqui.
Então, eu vou trabalhar até lá do outro lado. Serão ao todo 12 pontos. Então, aqui eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o 12º aqui em cima do natural já. E o 12º ponto eu vou fechar ele com o fio cru. E o marrom eu deixo quietinho aqui e sigo até lá no outro lado e vou fazendo da mesma forma que nós vínhamos fazendo. E agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras com 12 pontos em marrom, tá? Então, mais 2 carreiras iguais a essa carreira aqui, fazendo os aumentos na lateral, tá bom? Então, eu vou fazer aqui mais essas 2 carreiras e volto para a próxima, que daí é esse aumento aqui nesse cantinho, tá bom? Terminei aqui a 6ª carreira com o fio marrom, vamos agora para a 7ª, ó. Na 7ª, de novo, tem mais um aumento de um quadradinho aqui. Então, aqui eu fiz 10, aqui eu fiz 12, e aqui eu vou fazer 14 pontos baixos com o fio marrom. Então, aqui, eu parei 2 pontinhos antes de chegar no marrom. Então, eu venho aqui no próximo, pesco o fio cru, e eu já vou fechar ele com o fio marrom. E aí, eu venho, ó, aqui, ó, escondendo já esse fiozinho marrom aqui, vou fazer os 14 pontos baixos na cor marrom. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e o 14º ponto aqui, eu fecho com o fio natural, com o fio cru, né? E sigo preenchendo até o final da carreira, fazendo a mesma lógica. Finalizei essa última carreira e voltei aqui porque tem uma observação importante para fazer agora, tá? Até agora eu fiz 19 carreiras ao todo, tá? E aqui nessa 19ª carreira, eu cheguei num total de 39 pontos baixos, ou seja, a partir de agora a gente vai subir de forma reta aqui na lateral, tá? Não vamos mais fazer esse aumento, já tá feita a parte de baixo da nossa flâmula, tá? Lembrando sempre de dar uma esticadinha assim, para ela ficar bem retinha. E agora, a gente vai seguir para a próxima carreira. Então, eu viro aqui, e a partir de agora, eu não faço mais 2 pontos baixos aqui na lateral, faço só um. Então, agora, eu vou trabalhar com um ponto baixo em cada pontinho da base, sem fazer aumento nenhum nas laterais. Então, aqui, eu trabalhei, são 2, 4, 6, eu tô na 7ª carreira com o fio marrom. Então, eu vou trabalhar mais 3 carreiras aqui, mais 2 carreiras com 14 pontos, né? Que contados com essa dão 3 carreiras. Então, eu fiz uma carreira com 14 pontos baixos no marrom, vou fazer mais 2. E aí, de novo, eu vou fazer esse aumentinho aqui, tá? E eu vou trabalhar, então, 16 pontos baixos. Então, 3 carreiras com 16 pontos baixos. É só seguir esse gráfico aqui. Então, eu vou fazer essa parte aqui, porque aqui é só repetição. Quando a gente vai fazer esse aumento na troca de fio, eu já mostrei nesses 2 pontos como que a gente faz. Então, agora eu vou só seguir, para nossa aula não ficar muito longa, muito cansativa também. Então, eu vou fazer mais 3 carreiras aqui. Então, eu vou fazer até terminar toda essa partezinha aqui do vaso e mostro para vocês como que a gente finaliza e depois como que a gente começa com a parte verde, tá bom? Chegando aqui no final da parte com vasinho, ó, vou fazer o meu último ponto com fio marrom. Puxo ele aqui e termino ele com o natural, com o cru. E aí, sigo fazendo os pontos baixos com o fio cru. Aí, o fio marrom aqui, ó, eu corto ele. E esse fiozinho que sobrou aqui, eu pego uma agulha mais fina, aqui eu tô pegando a agulha de 3 milímetros, e eu escondo ele aqui por baixo da carreira feita com o fio marrom.
é só esconder ele assim, tá? Que ele não solta. Podem ficar despreocupados, que não precisa dar nozinho nenhum lá. Como eu tô trabalhando com pontos baixos, ele não solta. Você esconde ele dessa forma aqui, ele não vai soltar. Aí, escondido todo ele aqui. E pronto, ó, tá feito o acabamento do fio marrom. Agora, a gente vai seguir pra parte do fio verde, né, na próxima carreira. Então, eu vou fazer aqui a próxima carreira, vou fazer a carreira até o final, ó. Reparem outro detalhe, aqui a lateralzinha nossa, ó, como já tá ficando reta. Que aqui eu não tô mais fazendo aumentos, né? Então, ele já tá subindo retinho aqui. E agora, a gente vai pra parte verde, tá? Eu vou posicionar os marcadores e vou mostrar pra vocês certinho a partir da onde que a gente vai fazer, que a gente vai entrar com o fio verde. Então, aqui, fiz aqui a partezinha com marrom, com o cru. E agora, eu vou trabalhar em cima do marrom. Então, aqui eu posicionei o ponto, o marcador, no ponto onde eu devo começar com o fio verde, tá? Então, aqui eu vou contar em cima do marrom, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou trabalhar 5 pontos baixos aqui, e do sexto em diante eu vou entrar com o fio verde, ó. É como tá no gráfico aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cada quadradinho desses conta como um ponto baixo, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer mais 5 aqui com o fio natural, e daí eu entro com o fio verde. Então, 1, 2, 3, 4. E no 5 eu só pesco a linha, tá? Vou tirar o meu marcador aqui. E já vou entrar com o fio verde, tá? Então, pego aqui e entro com o fio verde. Ajustando bem os pontos, tá? Que agora eu vou trabalhar com o fio verde e vou conduzindo o fio cru, tá? Então, aqui eu vou trabalhar 6 pontos baixos, ó, já trabalhei um. Ó, vamos conferir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos naturais, na cor natural, ou na cor cru, né, como preferirem, em cima do marrom. Agora, com o verde, eu vou trabalhar 6 pontos baixos, então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O sexto ponto eu não fecho com o verde, tá? Eu fecho ele com o cru, porque o próximo ponto já vai ser cru. Aí, eu deixo o verde quietinho ali e sigo trabalhando aqui com o fio cru. Então, mais 1, 2, 3, 4 e 5 em cima do marrom, tá? Só pra gente conferir certinho. Que aqui nesse ponto eu tenho 5 pontos para cada lado com o fio cru e 6 pontos com o verde, que totalizam os 16 pontos marrom que a gente fez na carreira anterior. Aí, é só seguir, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou voltar a carreira e já volto aqui no comecinho do verde de novo para mostrar como que a gente faz a troca de cor e como que a gente acompanha o gráfico. Então, eu cheguei aqui de novo na hora de trocar a cor, né, pro verde. Então, aqui, ó, faltam 2 pontos ó, para eu chegar no verde. Então, eu venho aqui, nesse penúltimo, pesco o fio e eu já fecho ele com o verde. Ajusto lá tudo. Aí, eu venho aqui no próximo e trabalho com um ponto baixo, que é esse um aumento que eu tenho aqui, ó. Dos dois lados, ó, estão vendo? Aqui eu tenho a primeira carreira com o verde, aí dos dois lados eu tenho um aumento. Então, aqui eu trabalhei 6 pontos, nessa carreira aqui eu vou trabalhar 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Só que a oitava carreira eu já fecho de novo com o fio. Oitava carreira não, oitavo ponto eu fecho de novo com o fio cru. E aí, eu vou indo de novo até o final e volto até a gente chegar de novo no fio verde, tá bom? Então, eu vou fazer os pontos aqui com o fio cru e volto de novo pra gente chegar na parte verde. A partir dessa carreira agora, nós temos que prestar atenção no seguinte, ó. Nós estamos fazendo carreira de ida e volta. Então, no gráfico, a partir de agora, a gente tem que observar quando que a gente está fazendo uma carreira que vem da direita para a esquerda e quando a gente está fazendo uma carreira que é da esquerda para a direita, ou seja, o contrário. Essa carreira aqui, eu ainda vou seguir ela da direita para a esquerda, tá?
E a partir das próximas, daí você tem que tomar cuidado para fazer esse vai e vem para o nosso gráfico ficar certinho, tá? Até agora não teve problema, porque os dois lados eram iguais, tá? Tanto o lado da direita quanto da esquerda eram iguais, mas a partir de agora a gente vai ter diferença. Então tá, então eu fiz aqui 2 carreiras com o fio verde, eu vou na terceira carreira, ó. Reparem aqui, ó, na terceira carreira, se você quiser ir fazendo um pontinho do lado para qual carreira você já executou, você pode fazer sem problema, tá? Cada um se organiza da forma que achar melhor agora na hora de seguir o gráfico. Então, vamos lá, ó. Eu fiz até agora, ó, aqui, aqui. Agora, eu vou para a terceira carreira aqui do verde, tá? Então, ela começa bem em cima da carreira anterior. Então, vamos aqui. Faço aqui. Quando eu chegar no último ponto com o fio natural, eu só pesco o fio e já fecho ele com o verde. E ajusto aqui o natural, o cru, e vou seguindo, ó. Então, aqui eu vou fazer, ó, pontos baixos em cima da carreira anterior, ó, um ponto baixo em cima de cada pontinho verde. E aqui, ó, reparem que do outro lado aqui eu não tive nenhum aumento, né, de verde. Mas aqui do outro lado eu tenho um pontinho a mais. Então, eu vou fazer aqui em cima do natural, ó, do cru, mais um pontinho. E aí, eu fecho ele com o fio natural e sigo fazendo com o fio natural. Lembrando de deixar o fio verde quietinho aqui, tá? O único fio que eu vou conduzindo aqui nesse ponto aqui por dentro é o fio natural. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Aí, é só seguir até o final e voltar, ó. Aí, aqui, ó, nas próximas 3 carreiras, ó. Então, nessa carreira aqui, ó. As próximas 3 carreiras, ó, 1, 2, 3, é repetição, é ponto sobre ponto. E depois que a gente tem um aumento, tá? Então, eu vou fazendo aqui as carreiras e volto pra gente dar sequência depois. Conforme for surgindo pontos que eu achar que pode dar dúvida, eu volto aqui no vídeo e vou mostrando pra vocês como que faz, tá? No mais, é só vocês seguirem o gráfico aqui executando, tá? Da forma como ele tá aqui. Tá bom? Não tem muito segredo. Na verdade, todos os pontos que seriam importantes a gente já mostrou aqui na aula. Então, é só seguindo as mesmas técnicas que a gente já ensinou aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer agora 3 carreiras com verde ponto em cima de ponto. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras com o fio verde. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou para a 7ª carreira, ó. Pelo meu jeito do meu gráfico aqui, ó, eu venho de novo daqui pra lá. Então, eu tenho que trabalhar, ó, 3 pontos baixos em cima já do fio natural. Então, aqui, 1, 2, 3. Então, eu parei aqui 4 pontos antes, que daí aqui a gente vai pescar o fio natural e vai fechar com o fio verde, ó. Puxa ele todo aqui, ó, e fecha. E aí, a gente vai escondendo essa parte aqui, ó, por baixo da carreira com o fio verde, ó. 1, 2, 3. Aquele fiozinho verde que a gente esticou pra lá, ó, tá escondido aqui debaixo. Lembrando de conduzir o fio cru aqui por trás, tá? E aí, eu sigo preenchendo até do outro lado. Ó, o outro lado aqui, ele coincide bem certinho com o final da carreira anterior. Então, vou seguir aqui com pontos baixos até o finalzinho aqui da parte verde. Aí, chegando aqui no último ponto, faço e termino ele com o cru. E aí, sigo preenchendo com o fio cru até no final. E aí, é só ir e voltar. Então, aqui, a gente fez aqui essa parte aqui da carreira número 7, 7 com o verde, tá? Aí, a número 8 aqui, de novo, coincide e a gente vem pra cá, tá bom? Então, é só seguir o gráfico agora, tá? Aí, aqui, ó, aqui não tem aumento, né? Daí, aqui tem um aumento pra cá. E aí, é só seguindo o gráfico, tá? Eu vou seguindo o gráfico aqui e vou fazendo. E se chegar a algum ponto que seja importante observar, alguma coisa pra vocês, eu volto aqui e mostro, tá bom? Então, aqui, ó, voltei de novo.
fiz 8 carreiras com verde, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e agora eu vou vir de novo aqui na carreira número 9, eu tenho que aumentar um pra cá. Então, aqui, eu vou aumentar do mesmo jeito que a gente aumentou aqui embaixo, ó. Então, eu parei 2 antes, venho aqui, ó, dou uma laçada, e já fecho ele com o fio verde. E aí, o próximo aqui em cima do fio cru, eu já faço com o verde. Tá? Então, fica esse um aumento. E aí, eu só sigo preenchendo com pontos baixos. E nessa carreira aqui, ó, nós vamos fazer aqui, um aumento pra cá e um aumento já pro outro lado também, tá bom? E aí, é só seguir. Olha, nossa peça já tá evoluindo, ó. Olha como que ela já tá agora. E agora, nós chegamos de novo num ponto que é interessante a gente observar, que é essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui, esse buraquinho já feito com o fio cru de novo, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com o verde, eu vou fazer aqui, ó. Já cheguei no pontinho do verde, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos em verde. Então, vamos lá, ó. Ele começa bem retinho, em cima da carreira anterior. Então, eu vou lá, vou pescar o fio natural, fio cru, e vou fechar o ponto já com o fio verde. Aí, nós vamos fazer 7 pontos baixos em verde, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o sétimo ponto aqui, ó, eu não vou fechar ele com o fio verde, eu vou fechar ele com o fio cru, tá? E agora, eu vou fazer 2 pontos baixos com o fio cru, agora conduzindo o fio verde, porque depois a gente vai ter que continuar com o verde, né? Então, eu vou fazer 2 pontos aqui, conduzindo o fio verde. Então, 1, 2, e o segundo eu já fecho com o fio verde. Porque eu vou seguir agora trabalhando com o fio verde até chegar lá na outra extremidade, lá na outra, no finalzinho lá do cactus, ó. Então, aqui, ó, nessa outra parte aqui, ó, ele vai terminar exatamente em cima do pontinho verde da carreira anterior, tá? Então, eu vou fazer aqui os pontos até chegar aqui e vamos seguindo o nosso trabalho. Voltando aqui de novo, tá? Agora, nós vamos para a 16ª carreira. Antes eu não falei, mas era a 15ª carreira que nós fizemos, agora nós vamos para a 16ª. A 16ª, agora a gente vai fazer no sentido, ó, daqui para lá, da esquerda para a direita. Nós vamos fazer esse segundo buraquinho aqui, esse segundo espacinho aqui do cactus, tá? Esses 2 pontos aqui, iniciais, é fundamental a gente fazer junto para que não tenha erro. Aí, nos próximos, é só seguir, tá? Na contagem. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, cheguei no último ponto, aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Então, eu vou pescar aqui embaixo o fio cru e vou fechar o ponto com o fio verde. E aí, eu sigo conduzindo o fio cru. Eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5... E o sexto, eu pesco o fio e fecho ele com o fio cru. Aí, eu vou fazer 2 pontos baixos com o cru. 1, 2. E o segundo, eu fecho novamente com o fio verde. E aí, sigo conduzindo aqui. Eu vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Que vai dar bem certinho para chegar em cima desses 2 pontos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o sétimo ponto eu pesco e fecho ele com o cru. E vou fazer mais 2 pontos com o fio cru. 1, 2. E o segundo aqui eu fecho com o verde. Ó, esse pontinho aqui.
E aí, eu sigo preenchendo com pontos baixos de novo, um ponto baixo sobre cada pontinho da base na cor verde, até chegar lá no final. São 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O sétimo a gente fecha ele já. Opa, não conduzi o fio natural aqui, então vamos voltar. Aí é só fechar aqui, ó. Fazendo aqui, aí você fecha e segue a carreira até do outro lado aqui no final. Aí é só seguindo o gráfico, tá? E a partir de agora, nós vamos ter mais um aumento aqui na próxima carreira, que a gente vai aumentar no finzinho da carreira, e no outro a gente vai diminuir, tá? Na primeira diminuição que tiver, eu volto para mostrar para vocês como que a gente faz para fazer essa diminuição no comecinho da carreira, tá bom? Mostrando de novo como que a nossa peça tá ficando, ó. Agora, eu tô vindo na carreira, ó, a carreira nesse sentido assim, ó. Então, eu cheguei aqui em cima, ó, onde eu vou fazer a primeira diminuição, onde eu vou ter que conduzir o fio verde um pouquinho, ó. Então, aqui, vamos lá. Eu vou fazer aqui o último ponto baixo, ponto baixo, e em cima desse primeiro verde também vai ser um ponto baixo com o fio natural. Só que eu vou conduzir, eu vou esconder o fio verde aqui por baixo, ó. Faço assim, porque daí eu puxo ele aqui e começo com ele, ó. E passo ele aqui. Estão vendo? Deixa eu fazer de novo. Vamos fazer de novo para não ter dúvida, ó. Então, aqui, tô trabalhando com o fio natural, com o fio cru, normalmente, tá? Vou ter que fazer um ponto baixo com o fio cru em cima desse primeiro ponto de verde. Então, eu pego aqui esse fio verde que tá parado aqui, que tá solto, e escondo ele por baixo desse ponto. Pesco o fio lá embaixo com o fio cru. E vou fechar essa carreira com o fio verde. Ó. E aí, eu sigo trabalhando com o fio verde, escondendo, conduzindo o fio cru ali por baixo. Eu vou fazer 4 pontos baixos aqui. 1, 2, 3 e 4. No quarto aqui, eu fecho ele com o fio da outra cor. E aí, sigo fazendo, tá? Aí, os demais pontos aqui, da mesma forma que a gente já vinha fazendo. Tá bom? Voltei aqui de novo, ó. Nós chegamos agora na carreira 24, tá? Que é essa carreira aqui, ó. Tá? Ou seja, a primeira carreira depois que nós terminamos a parte verde dessa lateral aqui do cactus, ó. Reparem que ele tá ao contrário. Aí, aqui, o que que eu vou fazer, ó? Nessa parte aqui que eu cheguei, aqui não tem mais o fio verde pra gente trabalhar. O que que eu faço agora aqui? Eu vou ter que trabalhar com o fio natural até chegar aqui do outro lado. Então, o que que eu vou fazer? Vamos lá. Vou fazendo pontos baixos. E até chegar no ponto onde eu quero começar com o fio verde, ó, eu vou conduzindo ele. Eu vou escondendo ele aqui por baixo da carreira de pontos baixos, ó, ajustando para ele ficar bem firminho. Aí, eu sigo conduzindo ele até chegar no ponto aonde eu quero trabalhar com o verde, ó. Aqui, cheguei no último ponto, ó, pesco ele aqui, pesco o fio cru aqui e fecho com o verde. E aí, eu sigo trabalhando normalmente com o fio verde, tá bom? Aí, é só seguir o gráfico. Terminei aqui a parte do cactus, agora com o fio verde. E esse fio verde aqui, eu preciso esconder ele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escondendo ele por baixo dessa próxima carreira aqui. Até um pedacinho. E aí, é só cortar o fio, ó. Vou puxar aqui e vou esconder por baixo de uns 6 ou 7 pontos. Aqui. É só esticar bem, deixar bem firminho, né? E cortar o fio verde, e agora a gente segue adiante com o fio natural só. Depois que a gente terminou a parte do cactus, ó, eu já tô na primeira carreira, depois do cactus, é só fazer 6 carreiras
com pontos baixos, tá? 6 carreiras sem aumento nenhum, agora só com o fio cru, com o fio natural. Se você achar que vai ficar muito grande, você pode fazer menos, tá? Eu fiz aqui 6 carreiras, eu achei um tamanho bem legal. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras e volto pra gente dar sequência. Fiz aqui as 6 carreiras, depois que eu terminei com o verde. E agora, eu vou fazer os pontos baixos, vou fazer 3 tirinhas. Uma aqui nessa lateral, uma no meio e uma na outra lateral, pra gente prender o nosso pedacinho de madeira, o nosso galho de árvore. Então, vou fazer aqui, ó. Virei, entrei com um ponto baixo, vou fazer mais 4. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 ao todo. Aí, eu viro novamente e faço mais 5 pontos baixos. Volto em cima desses 5 pontos baixos que eu fiz. Nós vamos fazer ao todo 7 carreiras iguais a essa, tá? São 7 carreiras, carreiras de ida e volta, 7 carreiras. E aqui, eu já coloquei o marcador de pontos aonde eu vou fazer os outros, aonde eu vou começar os outros, tá? Entre o último ponto aqui dessa partezinha e o primeiro ponto no caso da alcinha do meio que a gente vai fazer, eu tenho que ter 12 pontos baixos. Então, eu terminei aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E no 13º eu coloco o marcador, que é onde eu vou começar essa outra faixinha aqui do meio, tá? Então, eu vou fazer ela aqui e volto pra gente dar sequência. Terminei aqui o 7º ponto baixo. 7ª carreira de pontos baixos, desculpa, eu corto o fio, deixando um pedacinho, faço mais uma correntinha aqui e arremato. Esse pedacinho aqui eu deixei, que a gente vai usar ele pra costurar aqui, tá? Na hora de fechar e passar o nosso galho de madeira aqui dentro, eu vou costurar ele aqui, tá? E agora, vamos pra segunda parte, a segunda faixinha dessas, que a gente vai fazer. Então, eu entro aqui nesse ponto baixo, onde tem o marcador, e entro com um ponto baixo. Então, eu faço 5, cuidando sempre pra pra gente começar do mesmo lugar, né? No caso aqui, esse aqui é o lado direito, então aqui também eu vou começar do lado direito aqui. Então, 2, 3, 4 e 5. Aí, é só virar e fazendo carreiras de ida e volta. Esse fiozinho aqui você já pode esconder por baixo da carreira aqui. Até eu ter um total de 7 carreiras, tá? Eu tenho que ter 3 faixinhas iguais a essa. Essa aqui é a primeira, aí a segunda e a terceira. Eu vou fazer as 3 faixinhas, no caso, as 2 que faltam, e volto pra gente continuar. Terminei aqui as 3 faixinhas, a gente vai costurar depois no galho. Antes disso, a gente vai fazer as franjas da nossa flâmula, tá? Pra definir a altura, eu utilizei aqui um celular de molde, tá? Então, eu vou usar essa altura aqui do celular de base. Deixa eu passar pra vocês mais ou menos o tamanho que ela tem. Ela tem aqui, ó, aproximadamente 7 centímetros. Vamos jogar 16 centímetros, mais ou menos, cada fiozinho. Mas vamos lá. Eu vou fazer aqui um pouco. E aí, a gente corta aqui, tira ele. E vamos cortar de novo aqui embaixo. E assim, mais ou menos, a gente tem a altura dos fiozinhos que a gente precisa para fazer a franja, tá? Para cada franjinha, eu vou utilizar 3 fios. Então, aqui, seguro ele dessa forma aqui, pego a agulha, eu começo sempre fazendo o primeiro da ponta aqui embaixo. Aí, eu puxo ele pra cá, ó, puxo os 3 fios juntos por dentro. Cuidado pra não atravessar a linha. Aí, é só puxar aqui, ó, para que eles fiquem bem simétricos. E aí, é só trazer esses fios aqui pra dentro. É só puxar.
pronto. Aí, depois, no final, é só acertar o comprimento de todos eles, tá? E assim, vocês façam as franjas, ó, sempre aqui, ó. Deixando elas assim, uma distância bem simétrica uma da outra, ó. Não tá vendo? Vai ser tipo uma carreira sim e uma carreira não, onde vocês vão colocar as franjas, ó. Então, nessa carreira aqui vai, aqui também, ó. Aqui já dá pra ver um buraquinho melhor aonde vai. E aí, é só colocar as franjas, ó. Deixa eu pegar essa outra aqui que tá pronta e mostrar pra vocês, ó. Eu fiz uma carreira sim e uma carreira não, tá? As franjas aqui. Aqui na minha deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de um lado, 10 do outro e mais essa aqui embaixo. Então, 21 franjas ao todo, tá? 21 bloquinhos desses aqui, tá bom? Então, é só fazer os demais. Cuidando aqui, ó, puxando do lado para ele ficar bem retinho. Você pode passar essa peça com ferro quente para ela se assentar antes de finalizar, enfim. E assim nós seguimos, tá? Vamos agora para as flores. Para fazer as flores, eu vou utilizar um tom de rosa do fio amigurumi. A cor, o código certinho que eu tô utilizando, eu deixei descrito lá no início do vídeo. Então, eu vou começar aqui com o anel mágico, deixando um pedacinho de fio aqui. E subo com 3 correntinhas. Entro com um ponto alto alongado. Faço mais 2 correntinhas, entro com um ponto baixo. Mais 2 correntinhas, um ponto alto alongado, tá? Esse ponto alto alongado, ó, eu tiro 1, 2 e 2, tá? Mas você pode fazer o ponto alto normal sem problema. O efeito fica praticamente o mesmo, tá? Eu gosto de usar esse ponto que ele fica um pouquinho mais altinho. Então, eu vou fazer 5 pétalas. Então, já fiz 3, a 4ª pétala. E a 5ª pétala. Antes de finalizar ela com um ponto baixo, agora eu vou fechar o meu anel mágico. E entro com um ponto baixo aqui. E fecho ele junto com aquela primeira correntinha que foi feita para subir. Ela fica um pouquinho mais apertadinha, mas não tem problema. Então, eu fecho aqui junto, faço mais uma correntinha e corto o fio. Aí, é só fechar mais o anel mágico aqui. E tá feita a nossa florzinha. Para finalizar ela, eu vou colocar uma pérolazinha aqui no meio. Eu coloco o fio numa agulha de tapeceiro. Aqui eu não tô usando uma muito grossa. Eu vou finalizar aqui meu anel mágico. Passo ele de volta aqui a partir da 2ª alcinha. E levo ele pra frente. Aí, aqui na frente, eu vou colocar a pérola. E saio lá do outro lado. E aí, eu finalizo ele por mais um pedacinho aqui, tá? Vou levar ele um pouquinho mais pro lado aqui. Aí, aqui, esse fiozinho aqui também, ó, eu vou esconder ele mais um pouquinho aqui. Pra trazer ele aqui pra baixo. Ó, ficam os dois assim, tá? Deixando dessa forma aqui pra gente poder amarrar ele na nossa peça. E assim tá feita a nossa florzinha, tá? Então, eu vou fazer mais 4 flores, eu quero fazer ao todo 5,
5 flores iguais a essa para colocar na nossa peça. Então, eu vou fazer mais 4 agora e volto pra gente dar sequência. Vamos agora prender as flores, tá? Então, eu fiz elas, dei aquele acabamento que eu mostrei pra vocês. E agora sim, a gente posiciona elas onde mais ou menos a gente quer colocar elas e depois é só costurar. É só prender elas. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma delas aqui, vou posicionar aqui. Aí, eu pego aqui, ó. Pego um fio, puxo pra trás. Não tem um lugar muito certo, tá? Vai muito depender de onde você quer colocar as flores. E o outro aqui, ó, bem no pontinho do lado, ó, estão vendo? Onde saiu um, onde eu coloquei um, passei um fio e onde eu vou passar o outro. É só puxar os 2 fios aqui pra trás. Eu dou 2 nozinhos. E aí, pra esconder, eu pego os 2 fios aqui juntos, vou pegar uma agulha mais fina. E escondo eles por baixo da carreira de pontos baixos. Posso esconder assim, ó. E aí, é só cortar o fiozinho que sobrou, ó. E tá pronto, ó. Tá colocada a nossa florzinha. E da mesma forma, a gente vai colocar as demais, ó. Eu vou dispor elas dessa forma aqui que eu coloquei. Então, eu vou terminar aqui de colocar e daí eu volto pra gente dar sequência. Terminei aqui de colocar todas as flores. E agora, a gente vai pegar e prender o nosso galho aqui nessas alcinhas que nós fizemos, ó. Então, eu venho aqui pelo avesso, ó. Eu vou costurar ele aqui nesses pontinhos. Pego pontinho por pontinho, aqui. E vou costurar aqui atrás. E no último aqui, a gente dá um nozinho, passa de novo pelo último. E dá um nó. Bem firminho pra não soltar. Aí, é só pegar esse fio aqui que sobrou e esconder por baixo da carreira de pontos baixos aqui. E pronto, ó, tá preso. Ele tem que ficar meio soltinho assim. Se você não tiver um galho de árvore como esse, você pode utilizar aquele palitinho para churrasco, tá? Ele também dá certo, ele também funciona. Aí, agora aqui eu vou prender esse daqui e mais esse, ó. Vou costurar os dois da mesma forma que nós costuramos esse e volto pra gente fazer a alça para pendurar a nossa flâmula. Para prender a nossa flâmula agora, nós vamos fazer um cordãozinho de 60 correntinhas, tá? E agora, a gente vai amarrar ele aqui. Então, eu posiciono ele certinho para ele ficar com a parte aqui de cima, né, da correntinha para frente. E aí, eu vou posicionar ele aqui. Passo pra cá. Aí, jogo ele pra trás novamente, passo pela frente. Jogo pra trás de novo. Trago aqui. E aqui, agora, eu vou fazer um nó. Não tem uma técnica muito certa pra você fazer esse arremate, essa amarra aqui, tá? Só tenta fazer ela de uma forma que fique bem feitinho o acabamento, né? Que o acabamento numa peça é tudo. O acabamento é o que dá o charme e agrega muito valor na sua peça. E aí, é só pegar esse fiozinho que sobrou aqui, ó. E eu vou esconder ele por dentro, aqui, ó, de uma das carreiras de pontos baixos. Escondo aqui, bem firminho. E corto o fiozinho que sobrou. E tá pronta a nossa flâmula.
Como eu falei para vocês, se vocês não tiverem esse galho aqui, pode utilizar um palitinho de churrasco, enfim, ou a madeira que você tiver aí. Eu acho bem charmoso ele com uma madeira rústica, assim, eu acho que dá um efeito bem especial, bem bacana. E eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Um abraço e até a próxima!